Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu convido você a lermos a palavra de Deus no Salmo 1, dos versos 1 ao 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Nós observamos que o homem, de um modo geral, ele vive em busca de felicidade. Se você conversar com as pessoas, se você observar o comportamento humano, as pessoas procuram paz e felicidade. No entanto, o que nós vemos é um mundo cada vez mais infeliz. E o texto que nós lemos, ele traz consigo um segredo. O segredo da verdadeira paz e da verdadeira felicidade. As pessoas muitas vezes terceirizam, quando são procuradas, o evangelho é pregado a elas, e muitas vezes diz, olha, se Deus quiser, quem sabe se Deus um dia, e é necessário que você entenda nesta hora, que Deus se faz propício a você e que esta felicidade está à sua disposição, independente do que você viveu até hoje. Deus te ama e quer te fazer feliz. E que é necessário uma decisão, uma escolha, uma tomada de posição. Porque o que está diante de você são dois caminhos. O caminho de morte e o caminho de vida. O caminho de morte que gera tristeza, angústia, aflição, e um caminho de vida e paz, que vai encher a sua alma de alegria. Nós vamos observar aqui que o texto fala da bem-aventurança. Bem-aventurado no original aqui é feliz ou a verdadeira felicidade. E nós vamos ver que o texto fala claramente sobre aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E você vai observar que a palavra primeiro fala sobre o ouvir, depois o parar e por fim o se assentar. E é necessário que cada um de nós tomemos uma posição, uma decisão, porque o mundo tem os seus conselhos. O ímpio é aquilo que é contra Deus. O mundo está cheio de conselhos contra Deus. Mas você precisa entender que o Espírito Santo é o conselheiro, aquele que a Bíblia diz que nos ensinaria todas as coisas. Por isso, nesta hora, não ouça o conselho do ímpio, os conselhos do mundo que são contra Deus, mas abra os seus ouvidos para aquilo que o Espírito Santo quer te ensinar, quer te aconselhar. A palavra do Senhor também fala sobre o caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é aquele que está levando o homem à morte de alma. Essa tristeza sem fim que está no coração das pessoas.
Mas lembre-se que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é este caminho que traz paz ao seu coração, que traz alegria à sua alma. Mas é necessário hoje que você não se detenha no caminho dos pecadores e, por fim, não se assente na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, se nós formos observar aqui, a palavra está falando acerca da Trindade, o conselho do Espírito Santo. Jesus como o caminho que está diante do homem, o novo e vivo caminho. E por fim, ao mesmo tempo que no mundo existe uma roda de escarnecedores, um mundo que é totalmente contrário àquilo que é o ensino, a doutrina do Pai, que escarnece tudo aquilo que é o ensino do Pai. Mas à sua disposição existe uma roda não de escarnecedores, mas de comunhão, onde o Pai está presente, onde o que é colocado sobre a mesa é o pão vivo que desceu dos céus. Mas é necessário nesta hora que você diga não ao mundo, ao pecado, aos oferecimentos dessa vida, e você vai ver que a partir daí você vai gozar da verdadeira felicidade. Observe comigo o texto, quando a palavra do Senhor nos diz: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. A lei do Senhor aqui é a palavra, e a palavra é Jesus. Quando o homem passa a deleitar-se, a ter prazer na palavra de Deus, no projeto de Deus, em Cristo Jesus, e o seu coração está em Jesus, não parcialmente, mas de dia e de noite, fala de um compromisso, de um gozo, de uma alegria que está em Jesus, a sua vida é completamente transformada. Meu amigo, meu irmão, é isso que Deus quer falar ao seu coração e está falando. Enquanto existe um mundo que te angustia, te aflige, te entristece, te conduz para a morte, há um Deus que te ama e quer transformar a sua vida, transformar o seu coração, te dar uma nova vida, te mostrar o que é a verdadeira alegria. E Jesus, nesta hora, está ao seu lado, está estendendo a mão para você. E você pode tomar essa decisão de dizer não a este mundo mau que te oprime e te machuca, e a partir de agora passar a ter o seu prazer na lei do Senhor. Agora veja comigo o resultado desta decisão. Quando no verso 3 a palavra diz: o que acontece com aqueles que tomam esta decisão? Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Aí nos lembramos de Jesus, o filho do carpinteiro, aquele que conhece a madeira, que sabe trabalhar com a madeira, que tipifica o homem. Enquanto você tem um mundo que não te acolhe, que não te compreende, você tem um Deus que te ama e que te molda e que faz de você um instrumento nas mãos dele. É Jesus, o carpinteiro. É possível que você diga assim: mas o meu coração é muito duro, a minha vida está de mal a pior, a minha situação é muito difícil. Não se preocupe. Jesus te ama, Ele te quer, Ele te espera. Ele vai trabalhar na sua vida. E muitos que um dia foram inúteis para o reino de Deus, agora são instrumentos nas mãos dele. É por isso que a salvação gera gratidão. Ele nos amou primeiro, diz a palavra, e Ele está trabalhando na sua vida.
E diz a palavra, será como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Meus irmãos, podemos imaginar a diferença de uma árvore em terra seca, sem vida, e uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. É isso que acontece com o homem quando ele está na presença de Deus. Ele pode usufruir dos benefícios das operações do Espírito Santo, da manifestação da graça. Ele passa a ter vida, ele passa a ter vigor, ele passa a ter alegria. Ele é árvore plantada junto a ribeiros de águas. Ele pode gozar das operações de Deus na sua vida. E veja mais, diz a palavra, a qual dá o seu fruto na estação própria. Enquanto o homem sem Deus está vazio, o homem na presença de Deus agora, ele pode dar frutos. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos, e frutos em abundância. Então o homem na presença de Deus, ele dá frutos, e o fruto na estação própria é uma vida equilibrada na presença de Deus. E veja mais, e cujas folhas não caem. A beleza da árvore está nas folhas. Que bênção! É alguém que serve a Cristo. O seu testemunho não se desfaz. É uma árvore frondosa. Aponta para uma igreja que dá sombra, cuja copa é vasta, cujas folhas não caem. Uma igreja que o necessitado, vidas que os necessitados podem se achegar a ela, que ela tem um testemunho e ela tem a presença de Deus na sua vida. E por fim a Bíblia diz, tudo quanto fizer prosperará. E aí você vai ver que enquanto a vida do homem sem Deus, ela vai de mal a pior. Um abismo vai chamando outro abismo. Uma tristeza vai puxando outra tristeza. Esse é o cenário do mundo que aí está. Você vai ver que aquele que tomou uma decisão de não ouvir o conselho do ímpio, não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar na roda dos escarnecedores, ele vai ter uma vida próspera. E essa prosperidade é nesta vida, porque ele tem um Deus companheiro que está ao seu lado, lhe socorrendo, abrindo as portas, dando livramentos, como na vida espiritual, uma vida próspera, onde o homem passa a trilhar esse novo caminho, onde ele vai viver dentro de uma prosperidade que vem do alto, que vem do céu. Então nós encerramos aqui esta palavra dizendo que a verdadeira felicidade, ela só depende de você. Porque quando Deus enviou Jesus para morrer e ao terceiro dia ressuscitar, se cumpriu a palavra de Deus quando diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. É uma porta que se abriu para que você hoje, fazendo essa escolha, você possa viver a verdadeira felicidade. E uma felicidade que não é para esta vida. Você passa a viver nesta vida, mas que vai saltar para a vida eterna. Que Deus possa te abençoar e que você alcance em Cristo Jesus a verdadeira felicidade. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus. Amém.